Amém. Nós estamos começando hoje a quarta aula do estudo de número 46, que trata sobre escatologia bíblica, né? As correntes escatológicas, e nós estamos trabalhando ela nas últimas 3 semanas. Hoje a gente encerra com a última aula que vai tratar, né? Terminamos de tratar sobre a milenismo. Vamos orar em nome de Jesus para nós podermos iniciar a nossa aula. Pode orar para tratar em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais um momento, Senhor Deus, de aprendizado, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, por Senhor ter sustentado o nosso dia, ter sustentado, Senhor, meu Pai, nossa semana até aqui, Deus. Quero colocar, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, meu Pai, que já se encontra aqui diante, Senhor, dessa aula. Abra, Senhor, meu Pai, nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, trazer, Senhor, meu Pai, o seu conhecimento, Senhor, meu Deus, através da vida do meu esposo, Pai. Continua, Senhor, meu Pai, usando a vida do teu servo, Senhor, meu Pai, trazendo sua clareza, Senhor. Aquilo que o Senhor quer, meu Pai, falar à tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tira, meu Pai, toda distração do nosso meio nesse momento, Senhor, para que essa aula, Senhor, meu Pai, venha ficar eternizada, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Amém. 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 Então, na semana passada, né, nós começamos a introdução sobre o amilenismo, né? Tratamos algumas questões, né, sobre, principalmente, a forma, né, que muitas igrejas enxergam, né, as diversas correntes aí sobre salvação e uma série de temas relacionados a isso. E a gente vai entrar agora na questão da visão milenista, lembrando sempre que, se você tem dúvida sobre essa aula, retorna algumas aulas atrás, assiste as outras 3 aulas. Nós explicamos toda essa questão sobre o milênio, né, sobre o aspecto do milênio. A gente vai retomar aqui, mas hoje eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou só avançar no milenismo, e se você tiver alguma dúvida, você retorna. Se estiver assistindo essa aula, você retorna nas aulas anteriores que estão no canal da nossa igreja. Bem? Então, o milenismo é uma visão escatológica, né, predominante na tradição protestante reformada, que interpreta, né, nós estamos falando sempre sobre Apocalipse 20, já lemos esse texto algumas vezes, quando fala do reino milenar, né, de Cristo, onde ele reinaria e reinará, né, ou reina, dependendo da sua corrente escatológica, durante 1000 anos. E a discussão é se é literal ou não literal, ou seja, são 1000 anos em termos de anos mesmo, literalmente 1000 anos, ou se 1000 anos representam um período no tempo onde Jesus reina de forma, vamos dizer assim, simbólica. Não que o reino dele seja simbólico, mas o tempo desse reinado é simbólico, e a corrente milenista adota isso, né? A é de negação, né? Não milênio, né? Não seria nem esse o termo, né? Porque não nega o milênio, na verdade é que nega que o milênio seja literal, 1000 anos propriamente dito, mas que é um período de tempo onde a igreja reina com Cristo. Enfim, a gente vai ver aqui, mas sempre baseado em Apocalipse 20, com um período simbólico, né? Representando o atual reinado espiritual de Cristo. Então, quais são os fundamentos, né, a partir daí, né? Baseado na interpretação de que o reino de Deus já está presente espiritualmente na igreja, quanto aguarda sua consumação na segunda vinda de Cristo. A interpretação bíblica, né, entende que Apocalipse 20, como nós já falamos aqui, é uma linguagem apocalíptica simbólica. Lá na primeira aula nós tratamos sobre essa questão apocalíptica, né, que um apocalipse é um tipo de texto, né, existem, entre aspas, outros estilos, né, outros textos no estilo apocalíptico, em diversas estruturas, mas basicamente nessa estrutura adotada em João, por João em Apocalipse, na Bíblia, né, no livro de Apocalipse, ela é simbólica e não como uma cronologia literal dos eventos futuros. E a perspectiva protestante, né, defendida por teólogos reformados, né, como Agostinho, Calvino, Berhoff, Rockman, enfatizando o reinado atual de Cristo sobre a igreja e sobre o mundo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, basicamente, o que é amilenismo? Né? Uma visão escatológica de origem reformada, né, sustentada por teólogos como Agostinho, Calvino e tradições luteranas e reformadas, como presbiteriana, congregacional, algumas batistas também tradicionais, e Nova Vida, e tem várias correntes, né, que acabam considerando. Ela é predominante na história da igreja protestante, né? Não significa sem milênio, né? O termo milenismo não é que nega o milênio, mas ele, na verdade, é interpretado como simbólico. Como eu disse, ele é um período atual da igreja entre a primeira e a segunda vida de Cristo. Então, para a gente entender isso de maneira clara, né? Então, nós falamos na última aula sobre essas questões de primeira e segunda vinda, primeira e segunda morte. Esses números são importantes, né? Para a gente não se perder. Então, qual é a primeira vinda de Cristo? Jesus se torna homem como nós, né? Se esvazia e encarna, né? Não reencarna, encarna, né?
na forma humana, 100% homem, 100% Deus, vive a sua vida, estabelece seu ministério, morre, ao terceiro dia ressuscita e ascende aos céus para ficar à destra do Pai até o seu retorno. Então, a primeira vinda de Cristo é a sua vinda, né, na manjedoura, como bebê, né, por assim dizer. E a segunda vinda é que nós aguardamos, que é o seu retorno, uma vez que ele prometeu que voltaria para nos buscar com ele. Então, quando a gente fala de segunda vinda, a gente fala desse retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Qual é a diferença básica, né? Que nós vimos nas outras escolas foi, quanto a esse retorno também, tem uma distinção, né? Para quem acredita no milênio, quando esse retorno, o milênio literal, né, de 1000 anos, quando que esse retorno vai ocorrer em termos da tribulação. Então, se Jesus volta no meio da tribulação, e aí tem um milênio, se Jesus volta no início da tribulação, e aí tem um milênio, se Jesus volta no final da tribulação, e tem um milênio. E eu falei sobre escolas dispensacionalistas, históricas, né, do pré-milenismo, mas o amilenismo ele é o mais fácil, porque é basicamente assim, Jesus veio, ascendeu aos céus, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja e julgar todas as nações e ao fim, né? Não tem mais ida e volta, reinado, solta o demônio, solta Satanás, ele volta e engana as nações. Não, é o tempo da igreja. Satanás está acorrentado também simbolicamente pelo poder, né, da representante de Cristo na Terra, que é a sua igreja, né, pelo poder que é no nome de Jesus. E a partir daí, não acredite num tempo milenar, né, num período milenar, em relação a esse período de 1000 anos. Então, a realidade espiritual ela é presente, né? Ela não está no futuro nem no passado, ela está no agora. Então, Cristo já reina no céu hoje e nos corações dos crentes. Satanás está amarrado no sentido de não poder impedir a propagação do evangelho às nações, né? Então, a defesa é que a evidência de Satanás estar amarrado é que o evangelho tem sido pregado, né? As pessoas têm falado do amor de Cristo e pessoas têm aceitado o Senhor e vamos dizer assim, tem sido estabelecido, né, o reino de Deus aqui na Terra através do avanço do Evangelho, da conversão de pessoas, do batismo. Então, o diabo ele está limitado, né, por essa visão, por conta da atuação da igreja, né, nos dias de hoje e aqui vamos dizer assim, né, não somente no aspecto, né, físico, né, porque não é um reinado físico, mas principalmente espiritual, conduzido, né, e levado, vamos dizer assim, né, pela presença da igreja aqui na Terra. Bem? Então, a partir daí, né, deixa eu só avançar aqui com o texto. Então, a partir daí, a gente tem, né, o cumprimento das profecias, que é o cumprimento, né, do Antigo Testamento sobre o reino, a promessa do Antigo Testamento sobre o reino se cumpre espiritualmente na igreja, o Israel de Deus, sem a necessidade de um reino milenar terrestre futuro, né? Então, tudo que Deus prometeu, né, no Antigo Testamento aponta diretamente para a igreja, o Israel de Deus. Então, as promessas feitas a Israel elas se mantêm, mas agora que Israel, o Israel de Deus, que Israel é esse? Aquele que fala lá em Efésios que Deus de dois povos fez só um povo, né, um novo povo que é a sua igreja. Tem judeus, gentios, pessoas de toda tribo, língua e nação. E esse passa a ser o detentor, né, das promessas estabelecidas no Antigo Testamento, sem a necessidade de um reino terrestre para que se cumpra. Porque qual é a questão do pré-milenismo? Né? Vou pegar aqui o pré-milenismo, eu falei lá atrás sobre a questão de Daniel, né, das 70 semanas de Daniel. Né? Daniel ele tem uma visão, o Senhor revela para ele que é a visão do cumprimento das últimas coisas, que passaria um tempo para o retorno de Israel até de volta, né, para a reconstrução do templo em Jerusalém. Depois um período, né, que é considerado até a chegada do Messias, e depois essa última semana é o cumprimento da visão de Daniel. Então, muitos acreditam que essa última semana, né, entre a semana 69 e a semana 70 de Daniel, tem uma pausa que eles chamam de período da igreja, que quando a igreja for retirada, né, segundo o pré-milenismo, nessa vinda, não na porosia, né, na vinda, no retorno de Cristo para buscar a sua igreja sem que ninguém veja, começa-se a conclusão dessa última semana. E essas semanas tinham um período só para vocês entenderem, tem um período de 7 anos, né? Cada semana de Daniel é um período de 7 anos. Então, ele viu um período de 490 anos, né? Então, tem lá as marcações no tempo, né? 7 semanas, se não me engano, que foram 49 anos para o retorno de Israel até Jerusalém, a construção do templo de Neemias, mas é um período vamos dizer assim, né? De 62 semanas, vezes 7, né? Daria o período até a vinda de Jesus e casa, né? Com a entrada de Jesus
triunfal, né, no jumentinho, se não me engano, em Jerusalém. E essa última semana ficaria para quando Jesus levasse a sua igreja e ele viria reinar justamente nesse período. Última semana de 7 anos é onde eles falam se Jesus vem no início da tribulação, no meio da tribulação, no final da tribulação. E essa tribulação, a Bíblia fala que é um período de 7, subentende-se que é um período de 7 anos, então 3 anos e meio onde haverá paz na terra e 3 anos e meio onde o anticristo se revela e reino maligno, né? Então, a interpretação de Apocalipse, né? Essa é a interpretação pré-milenista. A milenista acredita que não. Todas as promessas estão sendo cumpridas na igreja, Jesus volta, pega a sua igreja, julga todas as pessoas, aqueles que têm o nome no livro da vida são salvos, quem não tem está condenado, já está condenado. Então, a interpretação de Apocalipse, né? Utiliza princípios hermenêuticos e deístas, né? Recapitulacionistas, vendo os eventos de Apocalipse não como cronológicos, mas como descrições paralelas do mesmo período. Então, enquanto o pré-milenismo, né, ele vê cada capítulo de Apocalipse como fosse avançando, né, no tempo, né? Então, acontece uma coisa, aí vem as 7 trombetas, os 7 castiçais, as 7 taças, como fosse coisas somadas, né, sendo uma sequência cronológica. O amilenismo, ele vê cada ciclo desse como sendo coisas paralelas. Então, como se fosse uma visão sobre os mesmos acontecimentos, né? Então, as 7 taças, os 7 castiçais, as 7 trombetas, todos elas são paralelas, são eventos que tratam sobre o mesmo assunto, são visões, vamos dizer assim, por ângulos diferentes dos mesmos eventos, né? Por isso que é ideísta e recapitulação nesse aspecto. Então, as características gerais, né, do amilenismo, né? Reinado espiritual atual. Cristo reina no céu com os santos desde a sua ascensão, né? Então, este reinado não é político ou terreno, mas espiritual, né? Exercido através da igreja, da proclamação do evangelho, conforme defendido por Agostinho e pelos reformadores. Então, Jesus já reina atualmente através da sua igreja. Ele não virá reinar fisicamente, mas ele já reina através da igreja. Sem um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, antes da tribulação, não haverá arrebatamento, a igreja permanecerá na terra durante toda a tribulação, sendo purificada pelo sofrimento, né? O conceito de arrebatamento secreto é rejeitado por não ter base bíblica sólida na hermenêutica reformada. Como eu disse, né? Quando você trata de Jesus vir no início da tribulação e buscar a igreja, para que a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, todos irão ver, né? O Filho do Homem retornar, todos irão testemunhar o seu retorno. Então, para fazer sentido Jesus vir antes da tribulação, pegar a igreja e voltar definitivamente, de maneira que todo no final da tribulação, né? Para acorrentar Satanás e reinar 1000 anos, essa vinda aqui para buscar a igreja no início desse período, ou no meio dele, precisa ser uma vinda oculta, né? Escondida, onde as pessoas não vejam. E o conceito de arrebatamento secreto, né, que a gente chama, é rejeitado, obviamente, pelo milenismo, porque não tem base hermenêutica nem bíblica propriamente dito sobre esse tema. Então, a volta única de Cristo, né, a parousia, que é esse retorno, a segunda vida de Cristo, é um evento único, visível e universal, que marcará o fim da história. Se Jesus voltou, acabou tudo. Julgamento, quem tem o nome no livro da vida será salvo, quem não tem está condenado e terminou. Nesse momento ocorrerá simultaneamente, né, a ressurreição geral, o juízo final e a inauguração de novos céus e nova terra nessa sequência, né? Então, todos são ressuscitados, aqueles que estão mortos, né? O juízo final na sequência para todos, aqueles que estão com o nome no livro da vida, vão para os novos viver, né? Novos céus e nova terra, né? A promessa de descanso do Senhor, e aqueles que não têm seu nome no livro da vida estão condenados eternamente. Então, nós vivemos nos últimos dias, né? O período entre a primeira e a segunda vida de Cristo constitui a era messiânica predita pelos profetas, né? O milênio de Apocalipse é simbólico e representa o tempo presente que Satanás está limitado para nos impedir a expansão do evangelho. E qual é a base bíblica, então, do amilenismo, né? Para a gente olhar em relação a esse processo, né? A primeira delas João 5, 28 e 29, né? Que diz, olha, uma só ressurreição geral dos mortos, né? Que trata sobre isso. Vamos ler esse texto? Alguém pode abrir a Bíblia? Alguém está com a Bíblia? A pastora Tânia está com a Bíblia para a gente ler esse texto? Oi, Sil, Pai Marcos, Pai Mari, todos aqui eu não tinham visto. Sejam bem-vindos. Boa noite. Paz, pastor. Paz a todos. Paz. Isso aí, a pastora Tânia está com a Bíblia? Se alguém puder. Senão eu vou abrir aqui o texto e vou ler. Vou abrir aqui. É João 5, pastor? Aí, desculpa, alguém falou comigo. João 5? João 5, 28 e 29. Acho que Vamos cada um ler um pedaço, eu vou ler alguns textos. Eu leio, Lorena, tá com o microfone? Eu leio, pastor.
Eu conectei aqui o microfone. Então, depois, pode ler, pastora Tânia, então. João 5, 25. É 28 e isso? 29. João 5, 28 e 29. Tá. Não fique admirado com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para seres condenados por Então, mim mesmo. amém. Por mim mesmo, né? Condenados. Condenados, né? Então, quando essa passagem, né, para nós que acreditamos no milenismo, nós que eu digo, não necessariamente vocês, como vocês fiquem à vontade, colocando a visão bíblica da igreja, porque a gente precisa ter, porque isso impacta a forma como a gente olha alguns eventos, né, do ponto de vista de pregação e outras questões, e a gente adota a visão milenista, né, no Ministério de Deuteronômio, essa é a minha visão escatológica, né? Então, nesse ponto, o que Jesus fala? Ele fala assim, olha, existe só uma ressurreição. Ele fala, olha, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos estiverem no túmulo ouvirão a sua voz. Então, a voz de quem? A voz de Cristo. E sairão. E os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, a gente, nesse texto, não é uma só ressurreição geral dos mortos, que fizeram bem para a vida, os que fizeram mal para a morte. A interpretação, né, a milenista vê aqui a evidência contra ressurreições separadas. Né? Cristo não fala que primeiro vai ressuscitar os da igreja, porque quando a defesa dessa vinda oculta, da parousia, né, da parousia oculta, onde Jesus vem, busca a sua igreja, depois volta, prende Satanás e reina 1000 anos, o problema é que, primeiro, que não diz que é oculto, diz que todos verão. Segundo, é que você precisa defender que primeiro Jesus vem ocultamente, arrebata a sua igreja, aqueles que estão vivos, ressuscita aqueles que estão mortos, né, da sua igreja, e aí depois volta, e aí acaba, prende Satanás, reina 1000 anos, solta Satanás, Satanás engana as nações, há uma última guerra, né, no vale, no Armagedon, né, que a gente fala no vale do Armagedon, e aí, a partir dessa guerra, Jesus, que nem tem guerra, nem chega a ter guerra, a Bíblia diz que Jesus simplesmente extermina, né, Satanás e seus anjos e os que se insurgiram novamente contra ele. E aí sim é uma ressurreição agora dos santos que morreram na tribulação, aqueles que não haviam aceitado a Cristo. Então, assim, é muita ressurreição, né? Okay? Vamos colocar assim. Então, Cristo fala de todos sendo de uma vez só ressurgindo. Então, Jesus volta, todos ressurgem, todos que estão mortos ressuscitam, aqueles que creram e que não creram, e Jesus julga de uma única vez. Tá? Obviamente que cada escola, né, tem uma visão bastante clara, né, e críticas sobre cada uma dessas visões. Como eu falei, né, o importante aqui é que Jesus vai voltar. Isso é o mais importante. Mas eu estou dando a visão amilenista. Então, vamos ler também 2 Pedro, acho que Lorena está com o fone. 2 Pedro 3,10, por favor. E depois eu vou pedir na sequência para Sil ler Apocalipse 20, de 1 a 6. Depois eu vou pedir a pastora Tânia para ler um outro texto. 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Amém. Eu vou ler um pouquinho. Lê o 9 para a gente pegar o contexto. Vamos ler o 8 para pegar o contexto, para ficar... É um texto bastante lindo esse texto. Vamos ler. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém. Pode continuar. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Vamos continuar. Bora. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e a pressão da sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação,
como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Então, é muito lindo, né? Muito Pedro, lindo. Pedro é muito humilde, né? Ele fala, olha, Paulo escreve coisas que são profundas, que é difícil até de entender, mas ele reconhece, né, que aquilo que Paulo escreveu era inspirado por Deus, né? E quando ele fala, olha, vocês precisam viver esperando a vinda do Senhor, porque ele não tarda, não vai demorar, né? E alguns falam assim, mas demora, mas ele fala, mas entenda que o Senhor é longânimo, né? O Senhor é um Deus que ele tem vamos dizer assim, bom ânimo, né, para aguardar esse tempo, né, de cumprir a sua promessa, né, como alguns julgam. Deus não está demorando, né? Pelo contrário, ele só é paciente, porque se o Senhor voltar, tudo termina e muitos vão se perder. Então Deus fica. Eu vi um debate essa semana que falava sobre isso, né? Deus é eterno, então Deus não tem demora ou atraso, Deus sempre está no tempo perfeito, porque Ele é Deus, né? Ele não tem passado, presente e futuro, né? Deus não é afetado pelo tempo. Então Deus tem. Ele não demora, ele só espera pacientemente para que todos possam ter a oportunidade de chegar ao arrependimento. E no versículo 10 ele fala que o dia do Senhor será como ladrão, né? Ninguém vai ver, mas os céus vão desaparecer, o estrondo, elementos feitos pelo calor e a terra e tal. Então, fala de algo que é visível, né? Vamos colocar assim, né? Literalmente visível. Interpretado, né? Vou voltar aqui na apostila, interpretado como um só evento unificado, né? Volta de Cristo, juízo final, renovação cósmica, ou seja, o texto de Pedro sugere uma transformação imediata, não um reino terreno de 1000 anos após a volta. Né? Diz, olha, o dia do Senhor é isso. Quando vier, os céus vão derreter, vai haver um estrondo, tudo vai ser abalado, porque o reino de Deus é chegado definitivamente e a volta do Senhor ela é terrível para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Não, a igreja deixou de falar disso, né? Não é que a volta de Jesus, a volta de Jesus ficou light, no sentido assim, não, a volta de Jesus, não, tudo bem, para a gente que é crente vai ser uma benção. Não, irmãos, não é só que para nós que somos crentes será uma benção, mas para quem não é, aqueles que não estão em Cristo, será um dia terrível, será o dia do Senhor, um dia terrível, é um dia que haverá desespero, choro, ranger de dente, condenação eterna, destruição eterna. Não vai ser um dia agradável para aqueles que não estão em Cristo. A igreja perdeu. Quando a igreja perde essa perspectiva e só olha assim, olha, não, tá, para mim vai ser uma benção, Jesus vai voltar. Mas se sua mãe, se seu pai, se seu marido, se sua esposa, se seu filho, se sua filha, se eles não têm ao Senhor, eles sofrerão a condenação eterna. E a Bíblia fala, depois vocês pesquisem sobre o dia do Senhor na Bíblia, é um dia terrível, é um dia onde Deus, a paciência de Deus terá chegado ao fim e a justiça de Deus, o juízo de Deus será executado. E aquilo que nós falamos que Deus é amor, Deus será nesse dia também fogo consumidor. E ele vai consumir todo o pecado, ele vai executar toda a iniquidade. Então, ele é glorioso para a igreja de Cristo, mas ele é terrível para aqueles que não estão no Senhor. Então, a nossa ambição, né, a nossa urgência de pregar o evangelho da igreja foi diluída ao longo do tempo. Nós tratamos que, tá bom, a pessoa não quer aceitar a Cristo, legal, mas ela, sabe, como fosse assim, ela não quer aceitar a Cristo como ela não assina um canal de stream, como ela não vai na academia, só uma decisão ruim, né, que ela vai ficar aqui atormentada, pulando de relacionamento, ou não vai ter paz. Assim, a gente restringe as consequências somente àquilo que é aqui agora, momentâneo. Mas isso é o de menos. Tem pessoas que não vão aceitar o Senhor e vão viver uma vida maravilhosa, felizes, alegres, contentes, com dinheiro e cheios da... Porque normalmente a gente tenta justificar assim, não, mas sem o Senhor você não tem uma vida plena, tal. Tá, para alguns é óbvio que é assim.
mas também tem pessoas que vão ter a vida sem problemas, com dinheiro, vão viver uma vida, né? Todos têm problemas. Isso que eu estou dizendo assim, a gente tenta justificar como uma consequência terrena, momentânea, a necessidade de aceitar Cristo. Não, a resposta da Bíblia é clara. Ainda que a sua vida seja perfeita e maravilhosa nesse tempo, ainda que sim, ainda que você passe pela vida inteira sem um problema sequer, o dia do Senhor será terrível e implacável para aqueles que não vivem e não têm Cristo em seus corações. Lembra de Apocalipse 20, foi aberto um outro livro, o livro da vida. E aqueles que não forem encontrados com seus nomes no livro da vida foram lançados no lago fogo e enxofre eternamente. Então não é só sobre salvação, é sobre destruição, sobre sofrimento eterno. E a igreja parece, né, que se esqueceu dessas duas partes. Né? Não fala mais sobre salvação, mas também não se prega mais sobre a destruição eterna. Então, por isso que é urgente, por isso que você precisa falar em tempo e fora de tempo para o seu amigo, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu vizinho, para as pessoas que estão ao seu redor. Ah, mas vão me achar chato. Você não entendeu ainda. Se não for você a pregar, essas pessoas vão se perder e serão destruídas, constantemente destruídas, né? Não é destruída uma vez, é destruída constantemente. Sofrerão eternamente as consequências da sua rebelião contra Deus. Lembre-se, não é, mas coitados, eles nem tiveram oportunidade. Não é sobre isso. Todos pecaram. Eu, você, todos. Nós não somos melhores do que ninguém. A diferença é que aqueles que não estão em Cristo, que não aceitaram o favor imerecido de Deus, que é a sua salvação, serão perdidos eternamente. Amém? Vamos ler lá isso em Apocalipse 20, versículo de 1 a 6, por favor. Tá, sou eu, né, pastor? Isso, por favor. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Então esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém. Amém. Então, aí é o texto que é bastante claro, né, sobre a questão dos 1000 anos e sobre a ressurreição. Ele está dizendo, olha, quando Jesus estabeleceu o seu reinado, Satanás foi acorrentado e está acorrentado, né? Assim criou a milenismo. Esses 1000 anos não são 1000 anos literais, são simbólicos. E esse acorrentamento, né, para que Satanás seja pedido de enganar as nações, enganar as pessoas, é justamente o que faz com que seja possível o evangelho do reino avançar. Nós pregamos o evangelho, as pessoas se converterem. Então ele fala, feliz é aquele que participar dessa primeira ressurreição. Ou seja, quando Jesus vier em poder e grande glória, os primeiros a serem ressuscitados serão os santos que morreram em Cristo Jesus, né? Nós que morreremos, né? Ou aqueles que morreram na esperança da volta, da glória do Senhor Deus. Então, esse é o período, né? Porque depois a outra ressurreição, a sequência, já é para o julgamento e a condenação eterna. Se você continuar lendo o texto aí, você vai ver como é que funciona. Então, a partir disso, né, o interpretado como reinado espiritual atual de Cristo com os santos no céu. Né? Então, os que morrem em Cristo vão imediatamente, né? A Bíblia diz que estão diante do Senhor, cantando e louvando ao Senhor, aguardando, cantando com o coral Santo, 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 aguardando a volta de Cristo, morrer em Cristo, estão lá, né? Então Paulo está lá, Davi está lá, João está lá, os irmãos em Cristo que morreram ano passado, na pandemia, há 1000 anos atrás, em Roma, consumidos por leão, que morreram hoje pela manhã, não importa. Todos aqueles que morreram em Cristo estão diante do Senhor, os santos estão no céu, aguardando, né, e perguntando a Bíblia, em Apocalipse tem uma passagem que fala que os santos ficam questionando, até quando, Senhor? Até quando, né, o Senhor vai permitir isso, né? A iniquidade, etc. E aí, quando ele voltar,
né? Ele volta com os seus santos, aqueles que estão mortos serão ressuscitados, os que estão vivos serão transformados, e aí estabelece seu grande reino, e ele julga todas as nações, né? Os mortos, guardam os mortos, grandes e pequenos, né? E aí todos para serão ressuscitados para a condenação eterna no grande e terrível dia do Senhor, né? Então, os 1000 anos são simbólicos do período completo entre a primeira e a segunda vinda, ou seja, Jesus veio, morreu, ressuscitou aos céus. Esse veio, morreu, ressuscitou, a primeira vinda. Jesus ascendeu, nós esperamos a segunda vinda dele, que é esse retorno para buscar. E entre essa primeira e essa segunda, Satanás está limitado na sua capacidade de enganar as nações, né? Vamos ler Mateus 16, 36 a 43, pastora Tânia. Mateus 13. Show, pastora? Sim, pastor. Mateus 13, 36 a 43. 36 a 43. A explicação. Então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa. É isso, pastor? Isso. Uhum. E chegando-se a eles, os seus discípulos, e disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos dos reinos. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa e a consumação dos séculos, os severos são os anjos. Pois assim como o joio é escolhido e lançado a fogo, assim serão também a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão os seus reinos todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger dos dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Então, Amém. Jesus tinha acabado de contar a parábola para a multidão, a palavra do joio e do trigo, né? E Mateus, ele diz, olha, depois que ele deixa a multidão e vai para casa, os discípulos ficaram, não é confusos, né? Curiosos, né? Sem entender o que Jesus tinha que queria dizer com o joio e o trigo. E aproximaram-se de Jesus e perguntaram, olha, explica para a gente a parábola do joio no campo. E aí Jesus começa, né? Eu vou ler meu texto, porque a versão da pastora está um pouco truncada. Eu vou ler aqui, olha. Ele diz assim, olha, e ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. O Filho do Homem é o título que o próprio Jesus se deu, né? Baseado em Daniel, né? Baseado em outras pessoas, que é o Filho do Homem. Então ele diz, olha, aquele que semeou a boa semente, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. E ele fala, a colheita é o final desta era, né? A gente já viu aqui na Escola de Discípulo, né? As eras. Se você, eu tratei várias vezes sobre essa questão de era, vocês entenderem o conceito de era, né? E a colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Ele fala, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Ou seja, os anjos vão vir, vão separar quem é trigo e quem é joio, quem tem Cristo, quem não tem Cristo, quem foi plantado pelo Filho do Homem e aqueles que foram plantados por Satanás. E ele diz, e o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Então, os anjos estão separando. Ó. Assim como numa colheita. Quem faz tropeçar do reino de Deus que vai ser estabelecido eternamente, já está estabelecido mais de uma vez por todas, né? E eles, olha, e eles o lançarão quem? O joio, as pessoas que não são o trigo, que não foram plantados por Jesus. Eles o lançarão na fornalha ardente. Quem lançará os anjos? Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouve. Então, esse é o período, né, que o Senhor fala sobre a palavra do trigo e joio, demonstra que justos e injustos vão coexistir até o fim da era presente. Isso contradiz a ideia de um milênio, onde vai ter uma parte de paz e antes do juízo final, ou seja, não tem como você separar, né, Jesus fala, o joio do trigo sem arrancar o trigo. Mas no final dessa era vai haver a grande colheita definitiva, ou seja, por enquanto o joio e o trigo estão crescendo juntos, porque você não consegue tirar o joio sem arrancar o trigo, mas quando houver a grande colheita vai haver a separação entre joio e trigo. Quem é trigo reinará, será como o sol, né? Reinará eternamente com Deus,
e quem é joio será queimado no fogo, né? E haverá choro e ranger de dente. Então, por isso que o amilenismo acredita de uma coexistência, né, do trigo e do joio até a consumação dos séculos, né, até que tudo seja estabelecido. Então, a teologia milenista protestante, né, interpreta essas passagens de forma não literal, quanto milênio, ou seja, não é um período de 1000 anos, mas é o período que nós já vivemos, vendo como o reino, como o atual reinado de Cristo na era da igreja. Então, o milênio é agora? Sim, a visão milenista entende que o milênio de Apocalipse representa o atual período da igreja entre a primeira e a segunda vida de Cristo. O início, né, começou na ressurreição e ascensão de Cristo, quando ele declarou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, como está em Mateus 28, 18. E este evento, né, quando Jesus declara que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra, ele inaugura o reino messiânico profetizado no Antigo Testamento. A autoridade, né, só para lembrar disso, né, o Messias, né, se você não lembra disso, Cristo é Messias, né? Significa Messias, né? Então, o Messias, para Jesus, o Messias, né? Ele, o filho de Davi era esse rei prometido que Israel esperava, de um reinado eterno, de um reinado que nunca mais seria arrancado, destruído. Então, ele chama do reinado messiânico. E a gente entende que esse reinado começa quando Jesus fala: agora está consumado, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí Jesus começa: portanto, ide, pregai o evangelho, toda criatura, ensinando tudo que eu ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começa ali a missão da igreja, a grande comissão, que é a nossa incumbência de pregar o reino até que Jesus venha com seus anjos, né, na sua segunda volta, separe o joio do trigo e faça a consumação de todas as coisas. Então, Cristo reina hoje com autoridade plena no seu trono celestial. Satanás foi amarrado, conforme está em Apocalipse 22, 20, né, versículo 2, no sentido que não pode impedir a expansão do evangelho às nações. A igreja é um instrumento pelo qual Cristo exerceu domínio sobre a terra, exerce, né, domínio sobre a terra. Então, a participação, né, crentes reinam com ele espiritualmente como sacerdócio real, conforme 1 Pedro 2,9. As almas que reinam com Cristo, Apocalipse 24, que são os irmãos que morreram em Cristo, né, representam os cristãos que, embora fisicamente vivos na terra, participam da vida ressurreta em Cristo e da sua vitória sobre o mal. E a consumação. O milênio terminará com a segunda vinda de Cristo, quando ocorrerá a ressurreição geral, o juízo final e a renovação completa de todas as coisas. O reino espiritual atual será transformado no reino eterno e físico nos novos céus e nova terra. E essa interpretação, né, contrasta, como eu disse, com o pré-milenismo, que espera um reino futuro, literal, de 1000 anos, em Jerusalém, né, conforme a gente já estudou. Se você tem dúvida, volte nas outras aulas para você ver sobre isso. Então, não há duas segundas vindas, né, como eu falei, porque o pré-milenismo precisa ter, como eles acreditam que Jesus foi, ascendeu aos céus, e que ele vai voltar e reinar 1000 anos, e a Bíblia diz que esse reinado é quando ele voltar e acorrentar Satanás, ele vai reinar fisicamente. Como o pré-milenismo acredita na pré-tribulação, ou seja, a igreja vai ser retirada, por exemplo, antes da igreja passar pela grande tribulação, para isso acontecer, ele precisa ter uma volta intermediária, né? Ele precisa ter uma volta, um bate-volta ali, oculto, né? E então seria quase que duas vindas. Seria meia vinda mais meia vinda, né? Ou primeira vinda, duas segundas vindas, né? Ou a segunda vinda dividida em dois, que é o que a gente não acredita. Então, por que a gente rejeita essa dupla vinda, né? O amilenismo predominante na reforma protestante rejeita categoricamente a noção de duas fases distintas na vida de Cristo, né? Não há base bíblica para um arrebatamento secreto seguido anos depois por um juízo público, né? Então, não tem como Jesus vir, pegar a igreja ocultamente, depois de anos, voltar e agora cheguei com a igreja, vou ter o juízo. Não, a Bíblia fala sobre vinda, ressurreição e juízo. Uma coisa seguida da outra, sem interrupções. Essa interpretação divide artificialmente, né, o que a Escritura apresenta como único evento. E aí nós já lemos, né, todos os textos como Mateus, 2 Tessalonicenses também, que trata sobre a volta de Cristo, descreve uma única vinda visível e pública de Cristo, né? A parousia, ela é única, de uma vez só. Então, ela é um retorno glorioso, né? Na perspectiva milenista, haverá uma única parousia, ou vinda, de Cristo, acompanhada simultaneamente pela ressurreição dos mortos, transformação dos vivos e juízo final. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, né? Não descreve um arrebatamento secreto, mas a reunião final dos eleitos com Cristo. O Senhor mesmo descerá do céu, publicamente, com a voz de arcanjo e trombeta de Deus. E essa visão é defendida por teólogos, né, ao longo da história, como já citei, Calvino, Lutero, Berhoff, Rockman, enfatizando essa unidade escatológica do reino. Então, por que a gente considera aqui no Ministério do Deuteronômio, né, essa visão coerente? Né? Primeiro, pela simplicidade, né? Evita cronologias complexas. Eu já mostrei nas outras aulas o mapa, né, sobre o pré-milenismo. Tem um monte de eventos, um monte de detalhes
Então, a gente entende que o reino de Deus ele é simples e a verdade do Senhor ela é simples. Então, a simplicidade da visão milenista ela evita cronologias complexas e especulações, né? Sobre o final dos tempos, quando é que vai voltar, ficar calculando essas coisas. A interpretação milenarista, né, se baseia numa leitura mais direta de Apocalipse 20, onde os 1000 anos são entendidos simbolicamente, com o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É equilibrada, né? Ela enfatiza o já e o ainda não do reino, ou seja, nós já somos livres do pecado, mas ainda não, né? Porque só seremos definitivamente quando Jesus voltar. Vocês mesmos já viram falar várias vezes sobre o já e o ainda não, né? Jesus já venceu sobre Satanás e seus anjos, mas ainda não no sentido que ainda vai consumar todas as coisas no final, quando ir, né? Lançar no lago de fogo e enxofre Satanás e seus anjos. Então, na perspectiva protestante, o reino de Deus já foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, por isso é o já. Mas sua consumação final ocorrerá apenas na sua volta gloriosa. Esta ascensão reflete a realidade atual da igreja. Que tensão é essa? Entre o já e o ainda não. Já somos livres da morte, mas ainda não, ainda morremos. Já somos livres da doença em Cristo Jesus, mas ainda adoecemos, por exemplo, né? E fala sobre a perseverança, né? A igreja participa da tribulação até o fim. A tradição reformada do amilenismo ensina que a igreja militante enfrentará as provas e tribulações ao longo de toda a era atual sem escapar dela através de um arrebatamento secreto, seguindo o modelo de Cristo que sofreu antes de ser glorificado. Então é necessário que a igreja passe pelo sofrimento, né, antes da sua glorificação, assim como Cristo passou. Então, aqueles que estiverem vivos passarão pela tribulação, muitos serão martirizados, perseguidos, né? E por último, né, o foco, né, centraliza a esperança na volta de Cristo, né? A teologia protestante, defendida pelas figuras, né, como eu já falei, de diversas figuras, vamos dizer assim, da teólogos, né, de grande categoria, dirige a atenção aos crentes não para eventos intermediários, né? Então não fica focando quando é que volta, quando com essa grande tribulação, essa guerra na Ucrânia é ou não é, vai ser, não interessa. O foco é quando Jesus vier, acabou, não tem conversa. Então, você bota o foco aonde? No reino, você precisa pregar o reino. Se Jesus vem agora na guerra da Ucrânia, ou na guerra, sei lá, dos Estados Unidos com a Rússia, não importa, porque Jesus pode voltar agora, então você precisa pregar agora, em tempo e fora de tempo, porque pessoas vão ser condenadas eternamente se nós não fizermos nosso papel por conta do juízo universal. Né? E aí eu trouxe aqui os contrapontos contra as visões, né? Como é que, para resumir essa aula, como é que a gente considera isso, né? A perspectiva milenista tem raiz profunda na teologia protestante reformada e oferece uma interpretação coerente das profecias. Então, comparando aqui, né, cada item, em relação ao milênio, os 1000 anos de Apocalipse 20, o período atual, né, para o milenismo, para nós, o milenismo, né? O período atual entre a primeira e a segunda vinda, a interpretação simbólica de Apocalipse 20 e o reino espiritual e presente. O pré-milenismo, né, joga isso para o futuro. Esses 1000 anos são literais. Esse reino de 1000 anos é após a segunda vinda. Então, Jesus vem, leva a igreja, se for pré-tribulacionista, né, leva antes da tribulação, escondida, volta, aí reina e 1000 anos literais em Jerusalém, lá no templo, e depois Satanás é solto e tudo acontece. Então, sobre o reino de Cristo, né, o que a milenismo acredita? Já inaugurou na primeira vinda, ou seja, nós já vivemos o reino, Jesus falou, é chegado o reino de Deus, é chegado. Assim, Jesus já falava, claro, abertamente que era chegado o reino de Deus, né? Cristo reina atualmente da direita do Pai, manifesta na igreja e nos corações dos fiéis, né? Somente a manifestação desse reino espiritual é capaz de converter pecadores como nós. Somente a manifestação desse reino espiritual é capaz de fazer o derramar do Espírito sobre a igreja, sobre as pessoas, distribuição de dons espirituais, a salvação, coisas que nós não víamos no Antigo Testamento, né? O derramar do Espírito sobre toda a carne. E o pré-milenismo acredita que no futuro na Terra, né? Estabelecido fisicamente após a vida de Cristo, ou seja, Cristo só vai reinar lá para frente, né? Sobre o arrebatamento, né? Então ocorre simultaneamente a segunda vinda, ou seja, Jesus arrebata a sua igreja, no momento da segunda vinda, todo o olho vai ver Jesus voltando, vai ser como com poder e grande glória, né? Sempre a separação temporal entre uma ressurreição da igreja escondido e depois a transformação dos vivos, né? E aí o pré-milenismo já acredita que antes e durante a tribulação, o evento separado dessa segunda vinda, ela é completa, né? Ela fica quebrada em duas partes. Sobre a segunda vinda, né? Então, como eu disse, única, visível e final. Inaugura o estado eterno, ou seja, Jesus voltou, acabou, nós passamos para o estado eterno com ele, com um corpo glorificado, ao julgamento universal, né? E a nova criação segue imediatamente. Já no pré-milenismo é que é dividido em etapas, né? Primeiro um arrebatamento secreto, depois uma vinda visível, depois um reino de 1000 anos, depois Satanás sendo solto, depois enganando as nações, depois Jesus terminando tudo, aí o julgamento, depois o estado eterno, né?
com o Senhor. A interpretação bíblica, né? A leitura recapitula, né? Apocalipse, ou seja, a linguagem apocalíptica, ela é simbólica, né? E o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na igreja. Então, todas as promessas que eram para Israel era direcionada agora ao Israel espiritual, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Existe uma videira que é Cristo, né? Os seus brotos, que eram os judeus, por não aceitar a Cristo, foram cortados, e nós que não éramos parte da árvore, nós fomos enxertados. E aí fala, se eles crerem, eles também serão enxertados como nós. Se o Senhor enxertou nós que não éramos seus ramos, imagine aqueles que são, né? E já o Premier acredita nessa leitura cronológica, Apocalipse, né? Com o capítulo 1 faz uma coisa, depois vem o 2, depois vem o 3, é sequenciado, né? E a interpretação mais literal das profecias, ou seja, elas são pertencentes, único exclusivamente a Israel, então é necessário, né? Como eu falei, eu não vou entrar no detalhamento aqui da visão dispensacionalista, né? Das 70 semanas de Daniel e tudo, eu posso oferecer material para quem quiser se aprofundar sobre isso, e mais uma vez, fiquem livres, né, para crerem da forma como vocês desejarem, não tem nenhum pecado, não tem nem, essa é certa, essa é errada, não. Eu acredito que a milenista é a melhor visão, a mais clara, a mais simples, e preciso escolher porque, isso, como eu falei, isso impacta toda a visão de ensino, toda a visão de interpretação de alguns textos. Então, isso tem que ser, tem que haver uma definição, né? Senão fica mais confuso quando fica entre um e outro, né? Sem definir qual realmente seguir. E, por fim, né, Israel é a igreja, né? Então, a gente acredita que a igreja, né, é o Israel espiritual, que ela é a continuidade do povo de Deus, e por isso as promessas do Antigo Testamento estão cumpridas espiritualmente na igreja. Deus não faz distinção mais entre judeu e gentio, né? Entre romano e judeu, entre grego e não grego, não importa. O Senhor agora fez um único povo, que é aqueles que creem no nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí sim, a pré-milenista faz essa distinção entre Israel e a igreja e acredita nessa restauração nacional futura de Israel, ou seja, que o povo de Israel vai ser estabelecido novamente lá na sua terra, etc. Bom, a visão milenista, né, defendida por teólogos como já citei aqui, interpreta o milênio como um período atual de graça, enfatizando a natureza já presente do reino de Deus enquanto guarda a sua consumação final. E aí, por fim, né, as aplicações práticas do amilenismo, né, em si. A visão amilenista nos oferece diretrizes concretas para a vida cristã enquanto aguardamos a vida de Cristo. Ou seja, a partir do amilenismo, quais são as conclusões práticas que nós chegamos? Primeiro, viva já como cidadão do reino, né? Reconheça que o reino de Cristo já está presente espiritualmente na sua vida. Participe da igreja, né, como manifestação presente do reino de Cristo, buscando a santificação e a justiça em todas as áreas da sua vida. Né? Domingo eu tive a oportunidade de pregar sobre 2 Timóteo capítulo 1, e mais uma vez o apóstolo Paulo aborda a questão da fé não fingida, né? De nós não falarmos e vivermos coisas diferentes daquilo que vivemos. Então, essa viver como cidadão desse reino é agora, nesse momento, através da santificação e da justiça. A esperança, né, nossa é além da política, né? Entenda que nenhum governo o governo terreno trará o reino perfeito, ou seja, é óbvio, mais uma vez, eu sempre abordo isso, nós, por sermos protestantes, na grande maioria, temos alinhamento com políticas de direita, né? Anti-abortistas, anti-drogas, legalização de drogas, né? Uma série de outras questões, né? Movimentos minoritários, no sentido de serem preponderantes sobre a maioria, né? Como LGBTQ+, e outras questões. Mas nós não podemos estar iludidos de que um governo mais, vamos dizer assim, mais alinhado a esses valores à direita vai trazer o reino perfeito de Deus, ou seja, como aconteceu um frenesi há algum tempo atrás aqui no Brasil, mais uma vez, não estou criticando o movimento. Podemos crer que botar um presidente, um bom político, vai trazer benefícios, né? Vai melhorar, nós não vamos num caminho, isso é a nossa opinião como cidadão. Mas existe um distanciamento grande entre isso e acreditar que, primeiro, se um irmão acredita diferente de mim, ele é endemoniado. Segundo, que esse governo humano vai trazer o reino de Deus, né? É o que eu falo sempre, assim, só para destacar. Esse lado acredita em aborto e nós não acreditamos. Claro que nós não acreditamos, nem apoiamos isso. Ponto. Então, isso é claro. E esse lado é perfeito, maravilhoso, vai trazer o reino do Senhor na terra. Não vai. Porque desse lado aqui não defende as drogas, não defende o aborto, não defende isso, mas será que, por exemplo, esses homens, né, não cristãos, não servos, nascidos de novo do Senhor, que têm valores de direita, por exemplo, será que eles são realmente, por exemplo, contra a prostituição, né?
contra vícios de outras naturezas, né, como, sei lá, o tabagismo, quanto jogos de azar, né? Nós estamos passando por uma epidemia no Brasil de jogos de azar, das bets, e tem homens de direita apoiando a situação, né? Então, a questão política é o alinhamento de ideias como cidadão. Isso não faz do seu irmão menos ou mais do que você, nem endemoniado ou não endemoniado, são questões de valores. É óbvio que você espera que um cristão não apoie o aborto, por exemplo. É óbvio que você espera que o cristão não apoie, né, apenas a legalização das drogas. Mas também daqui, né, no aspecto mais à direita, é óbvio também que nós, como cristãos, não apoiamos a pena capital, a pena de morte, por exemplo. Nós queremos que só quem pode tirar a vida de um homem é o Senhor. Então, assim, independente do espectro político que você assuma, né, mais à esquerda, mais à direita, não importa, o que você não pode ter é que nem a esquerda nem a direita, nenhum deles trará o reino dos céus perfeito para nosso dia a dia. A Bíblia fala para nós orarmos para as autoridades constituídas, para que nós tenhamos uma boa vida, né? Óbvio que a gente não vai negociar valores, óbvio que a gente, como cidadão, tem poder de voto, tem que escolher bem nossos políticos, aqueles que se sentem chamados, né, para estar na política estejam. O que nós somos contrários é a mistura do púlpito com a política. Pode ter um irmão, excelente irmão na nossa igreja, que vai estar inclinado a estar na política, amém, pela vida dele. Agora, daí abrir campanha no púlpito da igreja, daí a igreja botar faixa na porta, apoiando o candidato, trocar favor, eu te apoio, você me dá saco de cimento, eu te apoio, e você aluga o galpão lá para trás para a gente ter uma identidade, por exemplo, são coisas muito distantes, e é isso que nós não cremos. Então, a gente mantém essa esperança final em Cristo. A preparação é diária, né? Viver em constante vigilância espiritual. O amilenismo enfatiza que Cristo pode retornar a qualquer momento, né? Não precisa ficar... Porque a pessoa assim, tá tendo guerra, mas não é muita guerra. Jesus falou que era muita guerra, que era muita... Então tá quase... Não, pode ser assim, pode ser agora, né? Pode ser nesse instante. Você tem que... vou pecar um pouquinho. Não, eu vou entrar nessa situação daqui a 3 meses, 1 ano eu me resolvo. Não, Jesus pode voltar agora. Você tem que estar pronto agora. Santidade agora, né? Sem necessidade de sinais preliminares, como um milênio terreno, né, literal, né, exigindo prontidão contínua. E na aplicação prática, a evangelização urgente, né, proclamar o evangelho com senso de urgência, né, como a milenista, cremos que estamos no último dia, né, nós estamos vivendo os últimos dias, a última hora. Lembra da parábola da última hora, né, dos trabalhadores da última hora? Somos nós, né? O Senhor já mandou seus profetas, já mandou esses homens de Deus, e nós somos os trabalhadores da última hora, né, da história redentora, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, tornando a missão evangelística a nossa prioridade máxima. Nada é mais importante que fazer discípulos, nada é mais importante que ganhar vida, nada é mais importante que levar as pessoas ao batismo, nada é mais importante. A igreja não é mais... A igreja que eu digo, o prédio não é mais importante, telão de LED não é mais importante, cadeiras não são mais importantes, o nome de um pastor numa placa, a sua foto nas redes sociais, nada, isso tudo é besteira, isso é tudo engodo, isso é distração, isso afasta a gente da visão daquilo que é urgente e necessário, que é pregar a palavra do Senhor para todos aqueles que não conhecem, porque essas pessoas vão morrer e vão sofrer o tormento eterno, elas serão eternamente atormentadas pelo sofrimento eterno. Elas serão eternamente, viverão eternamente com choro e com ranger de dente. E essa é a realidade, e não existe outra realidade. O amilenio não lembra, né, que embora o reino de Deus já tenha sido inaugurado na primeira vinda de Cristo, a sua consumação aguarda a segunda vinda, quanto a nova Jerusalém descerá dos céus. É o famoso já, mas ainda não. Amém? Termina aqui a nossa aula, né, sobre a escatologia, né? Nós temos algumas coisas para falar ainda dos últimos dias, eu vou entrar em alguns detalhes, né? Os últimos 4 estudos, né, 47, 48, 49 e 50, vão tratar sobre mais detalhes, mas essa visão geral para mim era importante para que vocês começassem minimamente a entender, né, esse processo para nós avançarmos em outras frentes em relação a esses. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Por exemplo, a pessoa que aceitou Jesus, conhece a palavra, tudo, aí de repente ela tem uma decepção ou alguma coisa, ela resolve sair dos caminhos do Senhor Jesus. Aí se Jesus voltar, de repente, como o senhor fala que se Jesus volta de repente, aí essa pessoa ainda não está na presença do Senhor realmente, né? Aí no caso, ela vai ou fica? Uma pergunta bem profunda, né? Bem complexa, assim.
primeiro ponto, a gente acredita que aqueles que estão em Cristo, eles dão frutos de salvação, né? A árvore vai dar frutos, né? Então, Sim. a pessoa... porque assim, cada caso... A gente pode falar assim, uma pessoa que se afasta da igreja ou uma pessoa que se afasta da igreja e vai servir a espíritos, por exemplo. São coisas bem Isso. são bem diferentes, né? Então, assim, a gente acredita que se você se afastar do Senhor e for servir a espíritos, por exemplo, você não entendeu nada do Evangelho, né? Então, assim, você não teve um remorso, um conhecimento, por exemplo, isso é uma coisa. Porque, assim, eu vou dar duas visões daqueles que creem. Tem uns que acreditam nessa queda, né? É a visão pentecostal mais essa, se afastou do Senhor, perde a salvação, né? E aí tá afastado e pronto. Mas por que eu sou resistente, às vezes, dar uma resposta tão direta em relação a isso? Porque no final vamos assim, eu vou deixar até para a gente refletir. No final do dia, vamos pensar assim, você serve ao Senhor, amém? Você é uma pessoa que serve ao Senhor, amém? Vamos dizer que amanhã de manhã você tem uma discussão com o seu porteiro, seu esposo. Você perca a cabeça, estoure, quebre aí o pau e, né, perca a cabeça, fale palavras que não deveria, e aí Jesus volta nesse momento. Você fica ou você vai? Eu acho que eu fico. Entendeu? É essa a questão. Então, aí a minha segunda pergunta. Então, depende da gente ou de Cristo a gente ir para a glória ou ficar? Porque se é o que eu faço. Eu acho que depende da gente. Então, mas o texto de Efésios 2, capítulo 8, diz que, olha, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês. Vem de mim. Isso não vem de vocês para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então é graça. Se é graça e não vem de nós, nada do que nós fazemos ou deixamos de fazer pode impactar aquilo que é a salvação de Deus na nossa vida. Uma vez que nós aceitamos ao Senhor como Senhor e Salvador, as consequências do nosso pecado vão estar presentes na nossa vida pelas decisões que nós tomamos. Entende como é que é bem definir essa linha? Então, vou dar outro exemplo. Uma pessoa viveu a vida inteira, foi um fiel do Senhor, 50 anos, bateu de carro, está no meio da discussão de trânsito, perdeu a cabeça. Ele fica, e aí a pessoa que viveu 50 anos longe do Senhor, aceitou o Senhor naquele momento, ela vai? Eu acredito que os dois vão, entendeu? Porque eu acho que o Senhor não... Eu acho não, tenho certeza que o Senhor não nos olha por esses episódios, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele sonda os corações, ele conhece os corações. Então, eu entendo, voltando ao exemplo que eu te dei, ainda que você discuta com o seu porteiro amanhã, pela manhã, que você perca a sua cabeça, no seu coração está sedimentado, está estabelecido que Jesus é o Senhor da sua vida, sim ou não? Sim. Que ele é o Senhor da sua salvação. E que sem ele você está perdido. Então, por isso você aceitou ele como Senhor e Salvador. Então, Isso. é a graça, né? Então, eu acho que Jesus, a Bíblia diz que Jesus leva em consideração a decisão de confessar a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Por isso que a gente fala do já e ainda não. A gente já está livre do pecado já, mas ainda não. Então, por isso que você julgar diretamente uma pessoa é muito difícil, né? Por outro lado, né, ao mesmo tempo, você corre o risco de passar pano, né? Aí a pessoa se afastou, tá lá fazendo o que quer no mundo, então tá tudo bem. Não, não tá. Volta, como o mundo diz, né? Volta ao voo. Exatamente. Então, aí vai voar quando Jesus chegar? O que é estabelecido é que quem toma esse tipo de atitude, ele está distante da graça e ele está numa situação onde ele não entendeu ainda o que é o reino. Uma pessoa pode viver 10 anos da igreja e não entender ainda o que é a salvação, não ser salvo. Sim. No sentido de não entender. Viver uma vida religiosa, viver uma vida... Como a gente vê tanta gente na igreja, né? Vendo uma vida, porque eu vou só domingo na igreja, porque eu estou dando meu dízimo, porque, né, eu não falo mal de ninguém, e vira um protestante religioso, e não vive realmente, não entende qual é a graça, o que é a graça, de que maneira que a graça se manifesta. Então, assim, é bastante complexo, porque imagina o seguinte, vou dar esse mesmo exemplo, a pessoa está ali, está no mundo, se afastou e tal, legal. E aí, na hora ali da sua morte, ele sente que a morte chegou e ele se arrepende, pede perdão ao Senhor, ele sobe? Eu acredito que sobe. Tá vendo? Aí fica um anjo apagando e escrevendo nosso nome no livro da vida. Pastora Antônia pegou. Pega o livro da vida aí, Miguel. Aí Miguel vai lá e apaga. Pastora Antônia pediu perdão. Escreve o nome dela aí no livro da vida, Miguel. Aí Miguel vai lá e anota. É muito estranho isso. Então, assim, é um mistério, né? No final do dia é um mistério. Assim, a Bíblia diz que a salvação
ela é algo que o Senhor faz na nossa vida, que é o Senhor que manifesta ela na nossa vida. Então, eu realmente creio que aqueles que são do Senhor, ele Não se guarda, afasta nunca, né, pastor? Eu também creio assim. ainda que frio, muitas das vezes, porque assim, você tá quente, frio são coisas que podem acontecer, mas no seu coração você ainda teme o Senhor, né? Você ainda fica Pode naquela. se passar, né? Fica Sim, sempre. Pelo contrário, eu acho que a dor, né, sobre a nossa vida, os problemas, acho que nos faz até, assim, se aproximar mais de Deus, entendeu? sim. Porque a gente ora mais, a gente, sabe, busca aquilo que a gente não buscava. Eu acredito assim, né? Mas não que, eu não quero mais saber de Jesus, porque Jesus fez isso, me decepcionou, e para isso, para mim, É quando outra acontece isso, é tipo assim, quando acontece isso, como o senhor falou, que aí realmente a pessoa não conheceu, né, o que é Jesus Cristo, né? É verdade. Amém. Mas isso é um assunto para outra aula. Vamos orar em nome de Jesus, já Depois, são 9h23 para a gente poder encerrar. Só lembrando, irmãos, na próxima terça-feira, dia 17 e dia 24, 17 e 24, eu não darei aula, amém? Estarei com o meu filhote, com o Benício, chegando dia 16, e vou tirar essas 2 semanas aí para dar todo o suporte à minha esposa, à minha família, né? Que a gente vai estar com a nossa bênção. Então, 17 e 24 não darei aula, eu retorno logo. Vou avisar vocês, né? Logo após o dia 29. Então, eu volto a dar aula no dia 1º de agosto, tá? Para a gente caminhar aí para o nosso encerramento Desculpa, 1º de agosto, não, 1º de julho, para a gente caminhar para o nosso encerramento da nossa Seminário Teológico de Bairro. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Vou pedir a pastora Tânia aqui. Apesar que não, hoje a Lorena está com o microfone. Tempo que eu não peço para a Lorena orar. Você pode orar para nós encerrarmos, Lorena, em nome de Jesus? Posso. Amém. amém. Senhor, nós te Amém. louvamos, Deus, te damos glórias, te damos glórias. Agradecemos ao Senhor Jesus por esse momento, por esse dia, pelo Senhor estar nos sustentando até aqui, Senhor, por ter nos guardado, Senhor, ter preparado essa hora para nós, nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida do nosso pastor, de cada um aqui presente, Senhor, que o Senhor possa dar uma noite de descanso, abençoá-los, Senhor, que cada coisa que foi dita nessa noite, Deus, fique plantada no coração de cada um como uma semente a germinar. Cada um tem entendimento, Senhor, acerca do que nós temos estudado ao longo desse período, Deus. Que todos nós, Senhor, possamos sair daqui com mais do Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, cheios do Teu conhecimento, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus, a gestação da pastora, que o Benício chegue logo, Deus. Estamos todos ansiosos, contentes, Deus, para que todos possam ver a glória do Senhor na vida deles e que nós possamos também, Senhor, cada vez mais, ao ver o milagre, Deus, o milagre realizado, Deus, nós possamos ter a nossa fé renovada e fortalecida, Deus. O Senhor possa dar uma noite de descanso, um sono reparador a cada um e que a Tua presença esteja no lar de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amanhã, 7h30 da noite, não percam, é o último dia do nossa série de mensagens /seminário, a saúde, o cristão e a saúde mental, amanhã é o encerramento, tá uma bênção a palavra, tá? Convide alguém, esteja no culto em nome de Jesus, tá bom? Amanhã, 7h30 da noite. Fiquem na paz, fiquem com Deus. A paz. A paz é Boa noite a todos, a paz do Senhor. Tá.